Boa noite, graça e paz, é muito bom estar de volta, amém. Estava de férias, curtindo um tempo com a família, maravilhoso, tivemos um tempo tão bom fora, mas também é muito bom voltar, amém. Foi muito bom rever familiares distantes, ter experiências novas. Vou contar para você, tive cada experiência, irmão, você não tem ideia, né? Comi carne de capivara, carne de tatu, e é bom demais, viu? Estou aqui vivendo a Silva, graças a Deus, né? Tivemos a oportunidade também de ministrar em alguns lugares, frequentar alguns cultos, e eu não sei se eu ministrei ou se eu fui ministrado, amém? Nós tivemos a oportunidade de estar em lugares pobres, né? Essa é a palavra mais adequada para usar mesmo, e está tudo bem, porque pobre ali só é uma situação passageira e momentânea. Amém? Porque aquele povo ali é rico demais. Deus tem um plano poderoso para aquele lugar. Nós frequentamos alguns cultos, congregamos com alguns ribeirinhos. Amém? E eu vou te dizer, né? Eu acho que um campo missionário, Michel, ele seria lá. Amém? Porque o pregador, ele tem que preocupar com a mensagem, com o calor e com os mosquitos. Estou falando verdade, irmão. Verdade, o pregador falava, aí fazia assim, pá, aqui no pescoço e nas costas. Falei, Jesus, como é que ele se concentra para ministrar com aquele no ouvido, né? Imagina você pregando e aquele zumbido no ouvido. E aí eu lembro que teve um momento que entrou, eu não sei que bicho é, mas um bicho desse tamanho entrou nas costas dele, por dentro da blusa. E aí ele fez assim, oh, aleluia. E ficava assim, e abanava, e falei, rapaz, que dança é essa, né, da galinha? Não sei que dança é essa. E de repente o inseto foi embora e a pregação continuou. E, meu irmão, foi muito bom. E do lado da igreja já era o rio, viu, queridos? Então, literalmente, ribeirinhos. E o que mais me impressionou foi a receptividade pela palavra. E eu estava ministrando numa igreja já na cidade, e eu comecei a pregar, e aí eu fui inspirado a começar a falar sobre cura e sobre fé para cura. E sabe, queridos, eu começava a pregar e eu vi as feições, os rostos, de repente, os olhos se abrindo, um sorriso sendo gerado no rosto. E deixa eu dizer para você, quando eu fiz o apelo para a cura, toda a igreja apareceu na frente. Eu não sabia se eu chorava, se eu orava. Sabe, que experiência, né? Pessoas que estão com o coração aberto para receber a palavra, né? E hoje nós recebemos até um comunicado de lá, pedido de oração, né? É isso que é o corpo de Cristo, essa dinâmica, é estarmos juntos, é estarmos proporcionando crescimento mútuo, é se importar, é se doar, amém? E eu lembro que eles queriam oferecer algum tipo de mordomia, mas estava tudo bem, naquele calor, nos mosquitos, sabe? Quanta experiência a gente viveu ali, né? Eu sei que eu estou trazendo um pouco disso para mim, né? Nós temos que dar atenção às coisas que são simples, a palavra é simples, o evangelho é simples, e uma palavra que Deus lança sobre a minha e a sua vida, ela pode mudar, não é assim? A nossa vida. Eu digo para você, eu fui tocado lá, eu preguei, mas eu fui tocado naquele lugar. Deus falou coisas ao meu coração, ajuste, simplicidade, coisas que nós precisamos trazer de aprendizado, amém? Então eu quero compartilhar um pouco do que o Senhor ministrou ao meu coração, a respeito de corpo de Cristo, a respeito da unidade do corpo de Cristo, que também está relacionada à manifestação, amém? Você vai ouvir algumas coisas aqui, essa noite, talvez você vai querer se coçar aí no banco, mas fica tudo bem, né, para o nosso crescimento. Você sabia que para um crescimento existe uma preparação? Ninguém cresce à toa, ou ninguém já nasce grande, amém? Talvez um corredor, para um atleta, você vai perceber, o corredor ele vai ajustar o tênis dele, vai amarrar os sapatos, vai garantir que nada no meio do caminho possa interferir aquilo que ele já está planejado para fazer, amém? Se você está aqui hoje, você é igreja, você é corpo de Cristo, você está aqui para ser acrescido, às vezes ser corrigido, ser ensinado, admoestado, exortado, amém? Mas é para o seu crescimento, para o nosso crescimento, amém? Eu sei que Deus, nós já falamos aqui,
vai fazer e já está fazendo coisas para 2020. Nós já declaramos a manifestação do reino, a leveza, aquilo que Deus tem para fazer. Mas Deus dizer para você, isso não nos coloca numa posição de sentarmos na cadeira e esperar Deus fazer tudo. Você está aqui? Na verdade, como a Michele falou, está na hora de você se munir, se preparar e farejar, ter discernimento do modo, do tempo. Deus está fazendo coisas e você vai ficar alheio a isso? Não, amém? Você vai ser um participante dessa obra maravilhosa que Deus tem para fazer na sua vida, na sua igreja, na sua casa. Amém? Então, se prepare para ajustes. Amém? Mas a mensagem de Deus é sempre prazerosa. Amém? O que nós vamos pregar são boas novas. Fique tranquilo, não fique assustado. Amém? Boas novas. Isso vai fazer você sair melhor do que você entrou. Você crê nisso, meu irmão? Crê mesmo? Amém. Vamos orar um pouco. Pai, nós te damos graças por Tua palavra, que nos inspira, que nos ensina e nos direciona, Pai. Eu te louvo, te agradeço, porque o Senhor tem planos para essa noite. E hoje nós queremos estar atentos, alertas para o que Teu Espírito quer ministrar neste lugar. Eu declaro, minha mente está alerta, meu coração está receptível, Pai, pronto para receber a incorruptível semente da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, pela exposição da Tua palavra, pela revelação do Teu Espírito, declaro, Pai, vidas sendo transformadas, vidas sendo tocadas, corpos físicos sendo curados nesse lugar, em nome de Jesus, emoções sendo tratadas neste lugar, Pai, pela influência do Teu Espírito na minha vida, na vida dos meus irmãos que aqui estão, Pai, nós declaramos e consagramos esse culto ao Senhor. Nós declaramos o sucesso dessa palavra, da ministração e daquilo que será falado aos corações. Eu conto com a Tua unção e com a Tua graça, Pai, nos abençoe cada vez mais. Amém? Amém. Aleluia, aleluia. O Senhor ministrou meu coração a respeito de manifestação do reino por meio da unidade da igreja. Amém? Por meio de unidade. Eu sei que essa palavra já foi muito mencionada, algumas pessoas nem gostam de ouvir, porque às vezes tem que falar que você tem que ficar bem com o seu irmão. Aí uns já ficam assim, meu Deus do céu. Mas fique tranquilo. Amém? Porque Deus tem um plano nisso tudo. E eu vou ler algum texto, vai estar lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. Você já pode deixar posicionado. Mas estudando a carta aos Coríntios, meu irmão, você vai ver que Corinto, a cidade de Corinto é uma cidade estratégica, né, para o comércio, para a navegação naquela época, e era uma cidade onde tinha um estreito, né, uma passagem que chamava Istmo, né, então é uma cidade portuária, amém? E por lá passavam várias pessoas. Eu quero só contextualizar isso aqui para você, para explicar algumas coisas no futuro, tá bom? E passava muita gente lá. E aí, o apóstolo Paulo, de repente, implanta uma igreja numa cidade portuária. Uma cidade onde haviam pessoas de várias nacionalidades. Espera aí, deixa eu repetir aqui. Nacionalidades, amém? Várias regiões, vários costumes, vários modos de pensar, várias ações, vários pensamentos diferenciados. E também, além disso, por ser uma cidade portuária, era uma cidade também conhecida pela imoralidade sexual. Amém? Então você vai ver na carta aos Coríntios, né, principalmente nessa primeira, ele trazendo alguns ajustes poderosos, né, ele vai falar sobre os dons do Espírito, né, era uma igreja, ele chega falando, olha, eu sei que não falta nenhum dom espiritual para vocês já foram abastecidos com toda sorte de conhecimento e sabedoria, não lhe falta nenhum dom. Mas ainda assim ele traz várias recomendações, várias instruções. Eu não sei contra você, mas eu já me peguei pensando, não é interessante a gente meditar que nós hoje somos ensinados, talvez por algumas correções do passado, que continuam sendo válidas até hoje? Já parou para pensar isso? No contexto da igreja de Corinto, várias repreensões, vários ensinamentos, várias direções, e de repente eles continuam sendo válidos para a realidade atual. Isso significa que nós precisamos continuar pregando as mesmas coisas. Significa que você não vai ouvir novidades, amém? A palavra de Deus, ela continua sendo a mesma, sendo aplicável até hoje, né? As verdades que se libertaram no passado, são as mesmas que nos libertam todos os dias. Nós precisamos e dependemos da palavra,
você precisa depender da palavra, viu, meu irmão? A sua vida precisa estar pautada na palavra. Julgue suas atitudes, as suas emoções, aquilo que você planeja, que você sonha, pelo filtro da palavra. E eu digo para você, o resultado vai ser bom para você, vai ser bom para mim. Graças a Deus pela palavra de Deus. Amém? Você ama a palavra? Graças a Deus. E dentro desse contexto, né, o Senhor compartilhou no meu coração algumas coisas, e eu digo para você, meu irmão, você vai sair daqui edificado essa noite. Amém? Você crê que você é a igreja de Cristo? Você é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Deus planejou você, Deus sonhou com você, Deus sonhou com esse povo que somos nós no dia de hoje. Amém? Coisas foram profetizadas a nosso respeito, pessoas tiveram visões, sonhos sobre o que aconteceria nesse tempo, e você está vivendo o tempo da graça. Amém? A sua vida é outra, a sua realidade é outra. E Deus, Ele ajuntou pessoas e fez o corpo de Cristo, a igreja. Sabe, nós somos a extensão de Deus aqui, de Jesus nessa terra, nós somos o corpo de Cristo. Significa que a mesma autoridade, o mesmo poder, as mesmas obras, ou as maiores ainda, nós podemos realizar. Você está aqui. Mas por sermos corpo, nós não somos uma andorinha, né, única de verão. Nós somos pessoas que foram ajuntadas com um propósito. E hoje eu vou focar um pouco mais a respeito da unidade, do contexto, do fato de estarmos juntos. Isso também não exime ou impede a possibilidade de você ser uma bênção sozinho onde você está. Amém? Mas o contexto que eu quero trazer hoje é a unidade no corpo de Cristo, né? Como se dá a manifestação no reino. Amém? E nós vamos ajustar alguns parafusos, nós vamos soltar outros. Amém? Então você não foi criado à toa. Nós somos a excelente obra da criação de Deus. Quando Deus criou todas as coisas e finalizou com o homem, Ele disse, olha, tudo é muito bom. Amém? Você sabe que você é muito bom? 3 pessoas acreditam nisso. Você sabe que você é muito bom? Meu irmão, Ele criou você com o melhor material, com a melhor... tudo aquilo que tinha de bom nele, Ele colocou em você. Então você é muito bom, você tem que ser muito bom. Você não pode ficar aquém do que Deus planejou para você. Você não pode viver uma vida miserável. Você não pode viver uma vida enferma, porque não é o que Deus planejou para mim e para você. Amém? Deus tem projetos e sonhos a nosso respeito, de manifestar tudo aquilo que Ele é, através da sua igreja. Eu pergunto para você, você está como igreja compromissado a manifestar o reino de Deus? Amém? Ainda bem que você disse amém, estou anotando aqui, viu? Deus é bom, amém? Ele nos colocou numa posição maravilhosa hoje, patamar de representantes e filhos de Deus. Sabe, eu ensinei, né, nós estávamos fora sobre, né, o temor do Senhor, sobre fé, sobre a nossa filiação. E não é interessante pensar que Deus, acima de todas as coisas, Ele, além de ser nosso Pai, Ele é o nosso Senhor? Amém? Agora, o fato de nós termos filhos, anula o fato de Ele ser Senhor das nossas vidas? Não, né? E pelo fato de Ele ser Senhor, faz com que nós não sejamos filhos? Não, né? Por exemplo, meu filho de 11 anos, eu sou pai dele, eu dou ordens, né? Hoje ele não se governa, como diz lá no Pará, você não se governa. As decisões são do seu pai para você e você obedece. Mas ainda assim, ele tem todo o direito de abrir a geladeira e comer tudo que ele quiser. Na hora que ele bem entender, né? Na hora que ele bem entender, né? Mas tudo o que ele desejar, estiver disponível para ele. Amém? Ele continua sendo meu filho, né, mas eu ainda tenho poder, autoridade para governar as ações dele, enquanto ele é meu filho. Amém? Você continua sendo filho de Deus, mas Deus é o nosso Senhor. Amém? Ele deseja de nós essa mesma convicção, para representá-lo. Amém? Deus deseja que nós venhamos representá-lo onde quer que estejamos. Amém? Graças a Deus. E manifestar o reino, meu irmão, tem tudo a ver com o propósito no qual fomos criados. Amém? A criação revela o seu Criador. Você está aqui? Já ouviu aquela expressão, você é a cara do Pai? Pois é, a criação revela o seu Criador. Romanos, no capítulo 1, né, no verso 21, o apóstolo Paulo começa a dizer, olha, todas as coisas manifestam Deus, a sua divindade, o seu poder, tudo aquilo que Ele é, todas as coisas.
Sabe, eu e você representamos, expressamos quem Deus é. E nós precisamos entender isso. Amém? Eu lembro quando algumas vezes eu vou na escola do Ricardinho buscá-lo, já fui muitas vezes abordado. Ei, você é pai do Ricardo? Do Ricardinho? Sou, porque dizem que ele é minha cara, graças a Deus, né? E puxou também a beleza da mãe, claro, né, irmão? Não posso ficar mal aqui. Veja, por ter essa semelhança física, todos identificaram. E é assim que funciona. Você precisa revelar Deus sem precisar dizer que você é filho de Deus. Você está aqui, as suas ações, a sua bondade, os atributos de Deus que já estão sendo desenvolvidos em você, o fruto do Espírito que está na sua vida. Amém? Precisa dizer que você é filho de Deus. Ou seja, é inegável que você é filho de Deus. Por quê? Por suas ações, por suas atitudes, por quem você demonstra ser. E assim também demonstramos a bondade de Deus, porque Deus é bom, nós também imitamos a sua bondade. Amém? Amém mesmo? Você aceita essa responsabilidade? Romanos 1:20 diz: pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder, a divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas. Amém. Eu e você refletimos o Senhor, ou precisamos, pelo menos, refletir isso. Amém. Graças a Deus. Então, meu irmão, por meio do corpo de Cristo, como eu falei, nós podemos o quê? Manifestar o reino de Deus. E aí, onde nós lançamos a mão do maior instrumento que Deus nos concedeu, o amor. Amém? Como nós andamos em unidade, manifestamos o reino como corpo de Cristo, por meio do amor. Amém? O apóstolo Paulo, ele chega a separar um capítulo inteiro, né, 1 Coríntios 3, só para falar a respeito do amor. Ele fala sobre dons, ele fala sobre serviço, ele fala que o Espírito é o mesmo no qual nós recebemos. Ou seja, nós manifestamos os dons pelo Espírito e servimos pelo mesmo Espírito. E esse mesmo Espírito é aquele que concede os dons, as habilidades para cada um de nós. E aí ainda assim ele fala, dizer, olha, mas ainda que você tenha todos esses dons, tenha todas as habilidades, se não tiver amor, de nada vai servir. Amém? Então a ferramenta que nos une, né, se eu digo a cola que nos une é o amor. Nós precisamos andar em amor para viver como uma igreja unida. Amém? Vivermos em paz uns com os outros. E aí quando se fala em corpo, já se fala em quê? Membros, fala em gente, pessoas, relacionamentos, desafios, dificuldades, talvez de relacionamentos, não é assim? E muitas das vezes baseado no quê? Uma visão negativa a respeito de relacionamentos, por experiências passadas erradas. Sabe, meu irmão, não deixe que experiências passadas ditem o que você vai pensar a respeito de relacionamentos, a respeito de ser corpo de igreja, de Cristo, a respeito de congregar em algum lugar. Às vezes pessoas têm experiências ruins em denominações por aí, e deixam a igreja de ser igreja, deixam de congregar, deixam de unir, de ser afiado, né, por um outro crente aí. Amém? Isso é o pior erro que tem. Sabe, ainda que tenha experiências ruins em qualquer lugar, você tenha vindo, irmão, não deixe de congregar. Não deixe de ser ensinado, de estar exposto a ensinamentos, a exortações, a testemunhos, porque isso é saúde para você. Amém? Você precisa, você precisamos congregar. E aí, meu irmão, a despeito do que eu e você pensamos, né, pensamento positivo ou negativo a respeito de relacionamentos, né, ou pessoas diferentes, pensamentos diferentes, Deus, ele resolveu pegar toda essa galera. Você pode dar um glória a Deus por isso? Pessoas que pensam diferente, pessoas que agem de maneira diferente, pessoas com criações diferentes, pessoas com bagagens talvez totalmente diferentes das suas, costumes diferentes das suas. Talvez, se você for viajar para alguns outros lugares, outros países, você vai ver que as pessoas têm costumes diferentes. E às vezes isso vai chocar você. Talvez você está vivendo uma realidade local e não tenha essa experiência. Mas vai para alguns outros países, né, vai lidar com outras culturas, você vai ver coisas diferentes. Amém? Não muito longe, ali no Pará, todo mundo toma açaí sem açúcar e com farinha de mandioca. E todo dia no almoço. Eu já vi alguma gente falando assim, é isso mesmo, é a dieta deles. Não tem ninguém enfermo, não tem ninguém doente, nem o Ribeirinho aí passando problema de azia, ansiedade, crise de sei lá o quê, do pânico, amém? São costumes. E Deus resolveu pegar toda essa turma
para a nossa alegria e juntar. Eu penso, Deus é corajoso, né? Mas na verdade Ele é sábio. Amém? Ele pegou essa turma toda diferente, falou assim, esse cara fala de um jeito, esse é de uma cor, esse vem de uma família, esse anda assim, fala desse jeito, e vou juntar para fazer uma coisa muito legal, que é o corpo de Cristo. Fazer pessoas distintas, diferentes, sentarem no mesmo lugar, terem o mesmo propósito, terem ações, atitudes diferentes, obras diferentes, mas convergirem no final da história. Essa é a igreja, esse é o corpo de Cristo, sou eu, é você, amém? Você sabia disso, né? Por isso que muitas das vezes pessoas se afastam da igreja, deixam de congregar, porque não aceitam esse desafio, amém? Você está pronto para aceitar o desafio a ser igreja? Ou você achou que ser igreja era só porque, você é igreja de Cristo, oba, sou igreja. E está com aquele título de igreja aqui, vem todo domingo. Não, ser igreja é fazer igreja. Ser igreja é ser um representante do corpo de Cristo. Ser igreja é desempenhar um papel que só você foi chamado para fazer. Amém? Você vai andar com pares, que vão fazer as mesmas coisas que você. Ou você vai andar com outras pessoas, ainda assim, que vão ter papéis diferentes, mas são cruciais para a igreja. Cruciais para o corpo de Cristo ter um bom funcionamento, amém? Eu quero trazer, vamos lá comigo, 1 Coríntios 12, abra lá por gentileza. Antes de mais nada, ser igreja é muito bom, viu, meu irmão? É a coisa mais maravilhosa que tem. Se unir a uma família, ser agregado, oh meu Deus, Deus é bom demais. Você está aqui? É ter a possibilidade de não andar sozinho, não padecer. Na verdade, é ter a oportunidade de ter alguém que vai sorrir e vai se alegrar com você. É ter a oportunidade de ter alguém que vai se comprometer com o seu crescimento. E pode ter certeza, como corpo, vai fazer o possível para te levantar. Amém? Primeira carta aos Coríntios, vamos a partir do verso 12. Estou lendo uma tradução, nova versão transformadora, mas fique atento. Diz assim a palavra de Deus. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito, e recebemos o privilégio de beber o mesmo Espírito. Amém? Só até aí por enquanto, todos nós fomos batizados num só corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Amém? Significa que você está aliançado com Cristo, meu irmão. Você é parte dele. Você se relaciona com ele. Amém? Já não é mais um estranho para Deus. Você faz parte da natureza dele. Amém? No verso 14 diz: de fato o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. E graças a Deus por isso. Se o pé diz, não sou parte do corpo, por que não sou mão? Acaso por isso deixa de ser parte do corpo? 16. E se a orelha diz, não sou parte do corpo, por que não sou olho? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como vocês sentiriam o cheiro de algo? Só até aí por enquanto. Eu fiz a anotação, meu irmão. Eu achei muito relevante a gente pontuar isso, porque quando fala assim, não sou parte do corpo, porque eu não sou mão. Você vê certa comparação aí, você vê um desejo de ser aquilo que não foi chamado para ser, né? E você percebe que dentro do corpo de Cristo, na igreja, não existe crise de identidade aqui no corpo, de membro. Você está aqui comigo? Não tem que haver crise. Eu sou o quê, pelo amor de Deus? Você é membro de Cristo.
Você não precisa ficar lutando ou quebrando a cabeça para pensar, meu Deus, eu não sou nada, eu não sou aquilo, então eu não sou nada. Eu não tenho aquele papel, eu não desempenho aquilo, então eu não sou nada. Muito pelo contrário, você é algo. Talvez você não esteja olhando direito no espelho, mas você é alguém, é uma pessoa, e é chamado para ser membro de Cristo. Sabe, ser membro de Cristo, o corpo de Cristo é uma responsabilidade enorme e um privilégio ao mesmo tempo. Nós representamos alguém. Mas para isso eu preciso saber o meu lugar. Para isso eu preciso enxergar onde eu fui plantado no corpo de Cristo. Amém? Você foi plantado nessa igreja, aqui, Verbo da Vida, em Porto Alegre, para florescer. Você foi plantado aqui para dar frutos. Você não veio aqui só para encher a sua barriga espiritual de palavra de Deus. Você veio aqui para crescer e dar frutos. É isso que Deus espera de cada um de nós. Sabe? Quando nós olhamos para isso, onde não podemos ter crise de identidade, eu não sou isso, então eu não quero ser nada, né? Ou talvez comparando-se com outras pessoas, e falando, não, eu só quero se for isso, eu só quero se for aquilo. Não é assim que o corpo funciona. Olha para a sua mão aí, agora, por gentileza. Você acha que ela está reclamando por ser mão? Alguma vez ela expressou esse sentimento para você? Na verdade, ela é tão crucial como o seu pé. Talvez ela é tão crucial, fundamental quanto os seus olhos, os seus ouvidos, a sua orelha. Amém? Sabe, meu irmão, nesse contexto nós entendemos que cada membro do corpo de Cristo tem a sua importância. E não tem uns que sejam mais importantes do que os outros. Isso é fundamental nós entendermos. Porque isso, às vezes, a falta desse entendimento lidera o quê? Motivações erradas. Eu quero estar ali. Eu quero estar em posições honrosas. Eu quero estar em posição de exposição onde todos vão me ver. Eu quero holofote. Alguns podem pensar. Sabe? Mas a mesma honra, o mesmo privilégio, o mesmo olhar que Deus enxerga para aquele que está aqui, é o mesmo que está ali, talvez, numa igreja de crianças agora, ministrando para as nossas crianças, debaixo de um calor. Ele deve ser tão honrado quanto qualquer pessoa que vem aqui ministrar. Uma pessoa que está ali na diaconia deve ser tão respeitada, valorizada, e ser considerada como essencial como qualquer outra pessoa que vem ministrar. Você está aqui? Porque se não houvesse igreja de crianças, como é que nós estaríamos agora? Eu tiro pelos meus filhos. Eu estaria correndo agora, atrás de um deles. Ou se não, amarrando um do lado, né? No meu braço aqui. Eu sei o filho que eu tenho. Amém. São bênçãos demais. Então, todos nós, do corpo de Cristo, somos cruciais. Meu irmão, você não pode pensar que você é de mais nem de menos. Amém. Amém. E mais do que sermos considerados importantes, é entendermos que somos fundamentais para o bom funcionamento do corpo. Às vezes as pessoas acabam falando muito sobre, você é importante, realmente você é importante. No corpo de Cristo você é crucial, você é fundamental, para que o corpo de Cristo se desenvolva, faça o que ele tem que fazer, faça o que ele foi chamado para fazer, você precisa estar participando. Amém? Para que isso ocorra, meu irmão, você precisa estar inserido em algo. Amém? E o mais interessante, no verso 18, vamos lá comigo. Mas o nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma delas onde quis. Isso é bom porque tira aquela responsabilidade do pastor, né? Pastor, você não me colocou ali, né? Eu queria tanto aquele lugar, né? Aqui a Bíblia está dizendo o seguinte: Deus colocou cada um dos membros do corpo conforme lhe aprouve. Quem colocou você no lugar onde você está foi Deus. Não foi o seu pastor que lhe ama. Amém? Foi Deus que chamou você. E com a percepção espiritual, o pastor direcionou você a um lugar. Mas Deus coloca cada um conforme lhe aprouve. Ele é Deus, Ele é Senhor. Amém? Você pode dizer um amém por isso? Então você não precisa ficar pleiteando um lugar que não é seu. Amém? Você não precisa lutar ou fazer esforço desnecessário para estar numa posição onde não é para você estar, já que todas as posições são valorizadas, valorosas diante de Deus. Então nós devemos nos preocupar em quê? Estar no lugar certo. É onde nós iremos frutificar, onde iremos prosperar no plano de Deus.
Amém? Nós seremos eficazes. E é tão importante entender isso, porque quando nós estamos no lugar certo, nós passamos a ser uma bênção. Em toda oportunidade, porque você está no lugar correto. Você tem a oportunidade de ser relevante na vida de alguém. Amém? Para que haja corpo, é necessário que haja diferentes partes. Amém? Então, a harmonia das diferenças traz o bom funcionamento do corpo. E para isso, nós temos que nos dar bem. Vira para o seu irmão e diz assim, a gente tem que se dar bem. E muito bem. Amém? Então, isso significa que você tem que me amar, eu tenho que amar você. Você tem que amar o vizinho que está aí do seu lado. Você tem que amar aquela pessoa que talvez não fale igual você fala. Você tem que amar aquela pessoa que talvez você parece que não vai com a cara. Você já viu aquela expressão? O meu santo não bate com o dele? Isso aí é uma coisa mais demoníaca, né? O meu santo não bate. Eu fico querendo entender, né? Que é? 2 santos, né? Eu ainda não peguei a revelação. Se alguém tiver, por favor, me explica. Não bate. Ou seja, as diferenças, elas precisam ser colocadas de lado. Deus nos colocou diferentes com um propósito, então celebre as diferenças. Graças a Deus que tem gente diferente de mim aqui, irmão. Já pensou como ia ser chato essa igreja? Só eu aqui, né? Só eu falando, ia ser uma coisa. Veja bem, Deus colocou talentos em você que nos diferencia, habilidades, dons, personalidades, paixões. Amém. Para você ser único na face dessa terra, para não ter um xerox de você aí repetindo o que você faz. Só você dando o fruto que você pode dar, atuando da maneira que você pode atuar. Amém. Ou seja, a nossa missão hoje é descobrir o que Deus quer. Sabe, clareza, transparência, a forma de atuação que Deus deseja para cada um de nós. Mas um lugar você precisa saber, você tem um lugar certo. É o corpo de Cristo. Amém. Eu acho isso tão poderoso, porque tudo se resume ao amor. Na palavra de Deus, o nosso serviço, os dons, as habilidades, sabe, se resume ao amor. Começou tudo no amor, vai finalizar no amor. Sabe, lá no céu não vai ter dom para você ficar dançando no Espírito, ficar orando por cura, não vai ter, meu irmão. Amém? Então você tem que fazer agora o que você foi chamado para fazer. Amém? Isso é tão bom. E é tão bom saber que nós somos essenciais, porque se não houvessem vários membros, não haveria corpo. Eu estive pensando nisso em casa e falei, se não tivesse vários membros, não haveria corpo. Se todo mundo fosse mão, não haveria corpo. Seria um monstro de mão, sei lá o quê, mas não haveria corpo. Você está aqui? Verso 19 diz, o corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, 20, há muitas partes, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, eu não preciso de você. Amém? Você já tentou tomar banho de mão amarrada? Deixa eu fazer uma ilustração bobinha aqui. Você já tentou? Não, né? Já tentou escovar dente com a mão para trás, irmão? Vai funcionar? Não vai, né? Pois é, eu preciso de você assim como você precisa de mim. Para que eu possa crescer e desempenhar aquilo que eu fui chamado para fazer, você precisa estar no seu lugar fazendo o que você foi chamado para fazer. E para você estar no seu lugar, fazendo o que você foi chamado para fazer, sendo feliz, sendo pleno, sendo realizado em tudo, eu preciso estar consciente também de fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Porque nós estamos juntos. Nós dependemos uns dos outros. Pastor, talvez, eu não vou com a cara de fulano, mas você precisa ir. Você precisa amar, né? Costumava-se dizer no passado que fulano é a lixa do outro, né? Seja a lixa de alguém, né? Seja uma bênção, que seja. Encare as lixas que tem por aí. Amém, meu irmão? E se você que é lixa, seja uma lixa fácil, né? Não seja aquela lixa grossa, né? Tem aquelas fininhas, né? É só acabamento, irmão. Não é para arrancar o dedo do irmão lixando, não. Sabe que você vai, passa massa? É aquela lixa 120, não é? Aquela bem fininha, grossa não, amém? Você está aqui? Estou brincando, mas isso é muito verdade. Eu preciso ouvir não de vez em quando. Eu preciso ser reprovado em algumas coisas para que eu possa ser ensinado. Eu preciso que alguém me diga, você precisa ir para essa direção. Esse caminho que você está seguindo não é o melhor caminho. Eu preciso me submeter a uma liderança.
Não só a liderança, eu preciso também me submeter aos meus pares. As pessoas que estão trabalhando comigo, fazendo a mesma coisa que eu. Você está aqui? É tão importante, porque eu só vou crescer se você me dar um feedback, se você promover crescimento em Deus na minha vida. Então eu preciso de você, você precisa de mim. Aquela musiquinha, né? Até o fim. Para crescer. Por isso eu não vou deixar de congregar. Você não vai deixar de me ver aqui. Amém. Amém mesmo. Amém. Não deixe de congregar, não deixe de ser uma bênção na vida de um irmão, não deixe ego, orgulho, né, de repente, tornar você insensível a feedbacks, a ensinamentos. Deus tem um crescimento extraordinário para a gente, sabe? E no corpo de Cristo, há harmonia, a uniformidade, a interdependência. Eu vou falar um pouco sobre essa, mas eu pensei agora sobre uniformidade, né? Imagina que se eu tivesse uma mão muito pequena, né, e fosse querer nadar, não ia dar muito certo, né? Imagina se uma parte do corpo cresce demasiadamente. O cara tem 1,80, mas a perna dele fez com que ele crescesse 2,30. Daria certo isso? Alguma coisa estaria deforme, alguma coisa iria ser prejudicada, o andamento de algo. Amém? Você está aqui? Então veja bem, nós precisamos crescer juntos. Isso significa que eu não posso ter a prepotência de pensar assim, eu vou voar, eu vou decolar, e quem quiser que fique para trás. No corpo de Cristo não é assim. Você está aqui? Eu não posso permitir que a minha outra mão desenvolva mais do que a outra. Talvez se uma esteja deficiente em alguma coisa, eu tenho que me exercitá-la, eu tenho que dar atenção, despender cuidado, tempo. Amém? Eu digo para você, a nossa moeda mais cara hoje é o tempo. Então, se você quer ser relevante na vida de alguém, doe o seu tempo para a vida de alguém. Então, eu não posso permitir, ou sequer aceitar, uma pessoa crescer, um par meu não desenvolver, sem que eu pelo menos faça algo a respeito para que haja crescimento na vida dele. Nós não podemos aceitar isso, meu irmão. Você está aqui? Eu preciso estar comprometido com o seu crescimento. Você com o meu crescimento da mesma forma. Tá certo, tem gente que é meio dura na queda, né? É listinha. Mas ainda assim você continua amando. Amém? Sabe por quê? Porque alguém amou você. Alguém me amou suficientemente para ter toda a paciência do mundo e pregar para mim. Olha, meu irmão, que para pregar para mim foi dureza, viu? Pensa num cara acelerado que não queria ouvir nada. Mas alguém resolveu orar por mim. Resolveu expor a palavra de Deus para mim. Graças a Deus eu fui salvo por amigos, familiares. Amém? Pessoas próximas que resolveram me amar. Então, meu irmão, invista seu tempo, resolva amar. Não permita deformidade no corpo de Cristo. Se alguém está deficiente, é só a hora de se levantar e oferecer um suporte. Amém? Precisamos entender que o que nós estamos vivendo hoje é uma corrida, mas não é uma corrida individual, onde um chega na frente. Só funciona se chegarmos juntos. Só funciona, só vai correr bem, funcionar se todos chegarmos juntos no final. Amém? Graças a Deus. E falando sobre a interdependência, eu falei sobre uniformidade, a proteção. Vá lá comigo agora no verso 22. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. 23. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas. Amém? Você está aqui? No corpo de Cristo há proteção, ou deve haver proteção, deve haver cuidado. E é isso que eu quero chamar a sua atenção hoje. Você deve proteger o seu irmão. Proteger ele de falar coisas erradas, proteger talvez de ser atacado por pessoas, proteger talvez de atitudes erradas, se colocar à disposição. A Bíblia diz, se um sofre, todos sofrem. Se uma parte é honrada, todas são honradas. Então já não é mais o meu resultado, é onde nós chegamos juntos. Amém? É o que nós desempenhamos junto. Então é importante eu entender que eu caminhando junto contigo,
a proteção. Eclesiastes fala, não fala? Que é melhor serem dois do que um. Se algum cair, o outro levanta, a melhor paga também. Ou seja, nós precisamos entender que o nosso sucesso, ele vai ser medido pelas pessoas que nós levantamos junto conosco. Se você chegou num lugar sozinho, tem alguma coisa errada. Você está aqui. Para que nós nos movamos em unidade e tenhamos o desejo de manifestar o reino, nós precisamos ser um corpo saudável. Isso significa passar por cima de qualquer situação ruim, qualquer desavença, qualquer diferença. Amém? Você está sendo convidado a amar de maneira sobrenatural. Amém, irmão? Está entendendo o que estou pregando hoje aqui? Amém? Dentro do corpo de Cristo, a honra, nós falamos aqui no 23, né? E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. 25. Isso faz com que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Louvado seja Deus, né? Honra. As partes que são menos honrosas, né, que têm menos atenção, e essa parte você pode ler honrosa aqui, né, você pode pensar que o contrário de honra, aqui no contexto é desonra, né, mas aqui está falando de partes de exposição, partes expostas, pessoas que têm mais visibilidade, ou seja, é tão importante quem prega, quem cuida das crianças, amém, e ela merece a mesma honra, na verdade, diante de Deus, ela tem a mesma honra, do que qualquer um ministro que sobre aqui, para ministrar. Então, meu irmão, sabe aquele texto lá que a gente fala, né, de honrar as pessoas, honrar os ministros, aqueles que se esmeram no ensino da palavra? Meu irmão, vale para a pessoa que está lá da igreja de crianças. Sabe, talvez venha um ministro de fora aqui, você quer vir conversar e agradecer pela palavra que abençoou a sua vida, que transformou a sua vida. Mas em amor eu digo para você, com essa mesma concepção de pensamento, de coração, de atitude, é que você deve se portar a um professor da igreja de crianças. Professor, você está mudando a vida dos meus filhos com o ensinamento da palavra. Obrigado, eu honro a você, você é digno de duplos honorários, de dobrada honra pelo sacrifício, pelo esforço que você tem tido. Porque enquanto uns estão ouvindo a palavra, outros estão servindo ali as nossas crianças. Amém? Essas pessoas são dignas de honra. E talvez, eu estou só ali da cantina. É tão necessária, tão honrada como qualquer outra. Amém? Nós precisamos desenvolver essa cultura de honra. Olhar uns para os outros como iguais, como servos, como filhos do Senhor. E promover pessoas. Nós somos chamados para isso, para levantar pessoas. Para promover a unidade do reino de Cristo, meus irmãos. No reino de Deus. Unidade no corpo de Cristo, amém? Você não pode admitir um doente do seu lado, você não pode admitir um fraco do seu lado, sei que você faça algo, sei que você se posicione, você não pode perder a oportunidade de honrar alguém que não está sendo vista, porque não está no holofote, amém? Estamos gerando uma cultura de honra aqui, amém? Eu honro você, existe uma unção que ela é específica na sua vida, e eu não vejo a hora de recebê-la. Existe uma graça que já foi depositada na sua vida, dons, habilidades, que eu não vejo a hora de ser ministrado por você. O que você está esperando? Em abençoar, em nos abençoar. Talvez você tenha chegado aqui na igreja Verbo da Vida e está pensando assim, eu vou dar um tempo no banco, para saber, sabe, meu irmão, esse negócio de tempo não dá. Coincidentemente, teve uma perna minha que teve um dia que resolveu dar um tempo. E ela não queria funcionar. Eu fiz uma cirurgia no joelho, uma época, e eu tive que imobilizar a minha perna. Foi um tempo forçado. Sabe o que aconteceu? A minha perna esquerda atrofiou. Hoje está tudo bem. Não foi algo, alguém já engessou, já sabe o que eu estou falando. Mas eu perdi massa muscular. Visivelmente a minha perna da esquerda era mais fina. Eu acho que ela é até hoje. Não fica reparando não.
Estou abrindo meu coração aqui para você, hein? Veja bem. O que eu quero ensinar para você, né? Onde há essa estagnação, alguma parte do corpo, ela definha. Sabe, onde não há movimento, onde não há ação, onde não há serviço, onde não há movimento sendo empregado, meu irmão, tem a lei de Newton, né? Você já viu qualquer coisa destruída, aí você vê um prédio abandonado. Acho que a segunda lei de Newton fala que o corpo que não está em movimento, ele acaba sendo depredado. Como é que fala agora? É isso mesmo. Ou seja, meu irmão, aquilo que não está em movimento enfraquece. Amém? Então nós não devemos estar parados, estar alheios ao que Deus está fazendo. Pastor, meu irmão, se você perguntar para qualquer um aqui se tem alguma coisa para fazer, na verdade, essa é uma pergunta que você tem que tomar cuidado ao fazê-la. Porque tem coisa para fazer. O mundo todo ainda não foi salvo, Jesus ainda não voltou, meu irmão. Então tem coisa para fazer. Você, como corpo de Cristo, precisa manifestar, precisa estar em movimento. Amém. Graças a Deus. Deus é bom. No verso 24 e 25, né, nós falamos que Deus propositalmente fez com que a dinâmica do reino fosse essa. Mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Para quê, meu irmão? Para que haja harmonia. Para que haja... Já pensou se uma perna quisesse correr mais do que a outra? Eu lembro quando eu voltei a correr, depois dessa questão da cirurgia, meu irmão, eu custei a voltar. Não sei nem se eu voltei a correr até hoje, porque não sei se é corrida. Eu dou uma corridinha e cansava. E a perna esquerda era a que mais sentia, era a que mais me desmotivava, né, a correr. Porque eu sentia uma dor, meu joelho já queria doer, já não tinha a musculatura adequada. Para quem corre sabe disso, que tem que ter o fortalecimento muscular, para não forçar ligamentos, articulações, né? Juntas e medulas, oh, aleluia. Veja bem. Essa é outra pregação. Amém? Então precisa haver harmonia. Eu lembro o quanto foi penoso para voltar a correr diante disso. Sabe, Deus propõe harmonia, né? Não seria sensato ver uma parte do corpo crescer e em detrimento de uma outra ficar sobrecarregada ou que ficasse estagnada. Muito pelo contrário, Deus ele quer que todos nós estejamos no mesmo nível, como o corpo de Cristo. Precisa haver harmonia, precisa haver perfeição. Amém? Essa é uma palavra forte, ousada, amém? Mas a grande verdade é que o estado do corpo é determinado pela saúde de cada um dos membros. Alguém aqui já quebrou algum osso, um dedo, alguma coisa assim? Aquela mão que você escreve, né, talvez já ficou engessada, você já viu como é ruim? Eu já quebrei os 2 dedinhos. Não sei como, mas eu quebrei. E era tão difícil fazer as coisas. Dedinho parece que não, mas ele é importante, viu, irmão? Você não precisa quebrar o dedinho para ter essa revelação, tá? E uma pessoa com febre, eu posso dizer que o corpo está em bom funcionamento? Uma febre é resultado de quê? De alguma inflamação em alguma parte do corpo. Talvez uma inflamação num dedinho vai dar uma febre em você, dar uma febre na pessoa. Então eu não posso dizer que um corpo está saudável se alguma parte ou algum membro esteja defeituoso, esteja enfermo, esteja com qualquer uma limitação. Amém? Então, meu irmão, cuide para ver o seu irmão saudável, espiritualmente, emocionalmente, seja um canal, seja uma bênção, seja uma pessoa compromissada ao crescimento do corpo de Cristo de maneira uniforme. Amém? Isso é amor. Amém? João 13:35 diz: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O nosso elo maior é o amor. Pode ter fé que for, mas tem que ter amor para fazer dar certo. Amém? Como disse, essa mistura, essa união de pessoas diferentes e distintas só vai dar certo se houver amor. Então trate de amar, trate de me amar. Você me ama, irmão? Tá tudo bem, né? 3 pessoas me amam. Mas eu sou resolvido com Deus, graças a Deus, né?
Amo você do mesmo jeito. Amém? Efésios 3:10 diz que o propósito de Deus é agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. A multiforme sabedoria de Deus pela a igreja, ou seja, cada um de nós fazendo coisas distintas, coisas específicas. Amém? Deus tem um plano tão maravilhoso para a gente. Eu amo tanto ser igreja, eu amo tanto ser ensinado por pessoas, receber ministrações. Esse é o melhor lugar que você poderíamos estar. Sendo apacentados, sendo cuidados. Amém? Como vimos lá no vídeo das ovelhas, amém? Sermos ovelhinha também. Sentarmos em algum momento e termos a oportunidade de sermos apacentados. Sermos cuidados, corrigidos, trazidos para perto. Isso é fundamental. Sabe, é importante eu e você termos essa consciência. Que nós precisamos olhar um pelos outros, meus irmãos. Não há competitividade no reino. Não há nem sequer uma luta com o diabo, porque ele já foi vencido. Hoje nós combatemos o bom combate da fé. Ou seja, não estamos mais nem quebrando cabeça com o diabo. Muitas das vezes estamos quebrando cabeça com o próprio espelho, com atitudes erradas. Amém? Mas nós somos o corpo de Cristo. Nós nascemos e fomos projetados para dar certo. Para andar em harmonia, para andar em perfeição, em sintonia. Você já teve experiências, como você veio no culto com uma palavra, né, de repente alguém começa a ministrar ali e fala exatamente o que você já estava no coração, de repente alguém lá na esquina, na outra ponta, fala uma palavra, olha exatamente aquilo que eu estava sonhando, que eu estava pensando. Isso é unidade, isso é sintonia do corpo de Cristo. Nós somos chamados para pensar as mesmas coisas. Não é à toa que o apóstolo Paulo, né, ele falou lá em 1 Coríntios 1:10, olha, quero que vocês tenham a mesma disposição mental, pensem a mesma coisa, concordem a mesma coisa. Você imagina a igreja de Corinto, várias pessoas diferentes, pensando de maneiras diferentes, eram tão afoitos, meu irmão, e desorganizados, que até na ceia fazia bagunça. Uns bebiam demais, comiam demais, outros passavam fome, outros se embriagavam. Ou seja, se não houver unidade de pensamentos, mesma forma de pensar, o mesmo parecer, o corpo ele não prospera como ele deveria prosperar. Amém? Nós precisamos estar cientes disso. E esse é um desafio para cada um de nós. Olharmos para as, talvez, debilidades ou diferenças de outras pessoas e a gente passar por cima. Dizer, não, estou comprometido a me submeter, a ouvir ou a lidar com as diferenças de outras pessoas. Talvez você vai ouvir pessoas diferentes pregando aqui, falando coisas diferentes. Talvez não necessariamente a mensagem que você gostaria de ouvir, mas talvez é a mensagem que você precisava ouvir. Amém? Talvez uma fulana, parece que não me tratou bem. Meu irmão, talvez é um mal entendido, conversa, chega na pessoa, tira aquela má impressão e resolva. Sabe, porque numa casa dividida ela não prospera. Então nós devemos ser rápidos em resolver qualquer situação que esteja afetando o nosso relacionamento. Amém? Isso é um apelo que vos faço. Amém? Amar uns aos outros. Talvez você possa estar pensando, pastor, a gente nem correu hoje, né? Mas Deus está tratando o seu coração. Está trazendo fundamentos, bases para que nós possamos crescer. Né? A medida do fundamento que você tem é o quanto que você vai crescer. Né? Vai para cima. Então é bom que você esteja realmente fundamentado, com bases sólidas, para que o seu crescimento ele seja acelerado, seja seguro. E não no final das contas você tem que fazer reforminhas daqui e acolá. Amém? Nós somos casa de Cristo. Amém? Templo do Espírito Santo, corpo de Cristo. Chamados para andar em unidade, chamados para fazer coisas grandiosas juntos. Fazer coisas extraordinárias por meio de manifestação do Espírito, por meio de palavras de conhecimento, por meio de dons de Deus, através da vida de cada um. Não é à toa que o apóstolo Paulo ele fala assim, olha, se você profetiza, profetiza. Né? Se você ora em outras línguas, ore em outras línguas. Procure alguém que interprete, porque tudo isso foi feito para edificação. Para a minha e para a sua edificação. Então você não pode reter aquilo que Deus já depositou em você. Não pode reter um talento, um dom, uma habilidade que Deus colocou em você para não ficar parado em você,
mas para abençoar o corpo de Cristo. Amém? Nós somos relevantes nessa terra, meus irmãos. Nós precisamos entender isso cada vez mais. A nossa unidade, meus irmãos, vai fazer coisas grandiosas acontecerem. Não vai ser uma pessoa, um indivíduo só, que vai fazer coisas grandiosas. Na verdade, é o corpo de Cristo, manifestando no reino. Na verdade, uma das maiores manifestações do reino, né, se pode assim dizer, é sermos igreja. Porque nós exercemos entre nós mesmos todos os atributos do reino, fruto do Espírito, a bondade, a falta de julgamento, o amor. Irmão, isso é manifestar o reino, é amar uns aos outros. Não adianta dizer que você é cheio da unção e sai correndo nos cultos aí e faz isso, faz acontecer, se dentro do corpo de Cristo você não está perfeitamente encaixado. Você está aqui? Amém. Você é um sucesso. Você é uma bênção em Deus. Deus tem plano para as suas vidas. Deus quer fazer você decolar, promovendo pessoas, levantando pessoas, fazendo com que o corpo seja uniforme, ande em harmonia. Se você não descobriu o seu lugar, eu oro para que você descubra rapidamente, velozmente o seu lugar, porque certamente o banco não é o seu lugar. É fazendo coisas, é servindo pessoas, é servindo alguém, é se submetendo a alguém, é ouvindo pessoas. Amém. Aleluia, graças a Deus. Deus é bom. Você, igreja, é aquele que revela a multiforme graça de Deus. Sabedoria de Deus, Efésios 3:10. Amém. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Você foi abençoado essa noite? Que bom, graças a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Nos trouxe um ensinamento essa noite. Amém? Eu tenho certeza que você vai sair daqui amando mais o seu irmão, ou pelo menos compromissado a amar mais, a doar o seu tempo, a fazer as coisas darem certo entre nós. Amém? Você se compromete aqui essa noite? Olha que Deus está vendo, hein? Você se compromete a amar o seu irmão, a fazer as coisas darem certo, cada vez mais certo, com uma engrenagem lubrificada, fluindo, né, com maestria. É você, desempenhando o seu papel no corpo de Cristo. Amém? Vamos orar um pouco. Pai, nós te damos graças, Senhor, por tua palavra, que é viva e eficaz, e nos traz para uma posição mais elevada, na qual nós nos encontramos. Obrigado, Senhor, porque hoje houve crescimento, hoje houve acréscimo. Obrigado, Senhor. Nós honramos o Senhor. Nós honramos a palavra que o Senhor tem para as nossas vidas. Honramos os planos do Senhor para este lugar. E nós nos comprometemos a pegar junto uns com os outros, promover a edificação do corpo de Cristo, promover crescimento mútuo. Pai, nos comprometemos a amar uns aos outros de maneira indiferente, Pai, de maneira, Pai, sem levar em consideração as diferenças, Pai, para que haja crescimento, para que haja fluidez, para que haja promoção e avanço do Teu reino, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém.